Pessoal, eu sou a professora Camila Soares, de CFB, e como vocês estão vendo no título do vídeo, a nossa aula de hoje será sobre o universo. Como vocês bem sabem, já iniciamos esse material lá na sala de aula, mas não custa nada a gente relembrar um pouquinho, não é mesmo? Fiquem ligados, esse material está disponível no livro de vocês da página 40 até a página 60, enfatizando que essas páginas possuem o conteúdo em si e também as atividades. Para início de conversa, o que é o universo? Basicamente, na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Alguns alunos me perguntam o que é astronomia. Então, a astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Não vão confundir astronomia com astrologia. Dando continuidade, o termo em si, universo, vem do latim, que significa todo inteiro ou tudo em um só. O universo, ele reúne planetas, cometas, estrelas, galáxias, satélites e entre outros astros. Agora, iremos conhecer os componentes do universo, que foi o que eu acabei de mencionar. As galáxias são formadas por conjuntos de estrelas e de outros corpos que giram em turbilhão em volta de um núcleo. As galáxias possuem diferentes formatos. Temos o formato em espiral, temos as elípticas e temos as irregulares. A diferença entre elas é que a de formato em espiral e elíptica possuem forma definida e as irregulares não têm forma definida. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a nossa Via Láctea, temos a Centauro e entre outras galáxias que existem. Agora iremos falar sobre estrelas. As estrelas são imensos amontoados de gases e têm forma praticamente circular. As mais brilhantes têm magnitude 1 e as mais fracas têm magnitude 6. A cor depende da sua temperatura. As mais quentes são azuis ou brancas e as mais frias são vermelhas. Mas alguns alunos me perguntam como se formam as estrelas. De uma forma bem simplificada, as estrelas se formam quando uma grande nuvem de gases se concentra e a alta pressão e a temperatura iniciam o processo de combustão desses gases, liberando então energia luminosa, ou seja, o brilho das estrelas. Os gases que compõem as estrelas, portanto, são constantemente consumidos até que cesse a queima e a estrela deixa de brilhar. É por isso que alguns astrônomos dizem que as estrelas elas nascem e morrem. Como eu acabei de falar de estrelas, eu não poderia deixar de mencionar as constelações, já que são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. Eu citei um exemplo aí, que é o Cruzeiro do Sul, mas eu também posso mencionar outros exemplos. Temos a constelação de Órion, temos a de Capricórnio, entre outras constelações que existem. Agora iremos conhecer um pouquinho sobre planetas. Os planetas são esferas constituídos de rocha ou de gás que orbitam uma estrela, ou seja, se movem ao redor dela. O nosso sistema solar ele é composto por 8 planetas. Alguns alunos acabam colocando um planeta que foi rebaixado para planeta anão. Mas isso eu iria explicar mais lá na frente. O nosso sistema ele é composto por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A classificação ela se baseia de acordo com a sua composição. Lembra que eu falei que são esferas de rocha ou de gás? Então, a classificação é de acordo com isso. Temos os rochosos e os gasosos. Os rochosos eles são menores e mais próximos do Sol.
são eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os gasosos são maiores e mais afastados do Sol. Então, são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, por que Plutão não é mais considerado planeta? Alguns alunos acabam se questionando a respeito disso. Então, basicamente, de acordo com a União Astronômica Internacional, para um corpo celeste ser classificado como planeta, ele precisa atender a 3 requisitos básicos. Primeiro, que ele precisa estar em uma órbita ao redor do Sol. Segundo, ele deve ter gravidade suficiente para puxar-se em uma forma esférica. E terceiro, ele precisa ter limpado a vizinhança da sua órbita. Mas, então, gente, o Plutão, ele consegue atender aos 2 primeiros requisitos. Ele não consegue atender ao último requisito. Mas como assim, professora? Ele precisa ter limpado a vizinhança. Basicamente, gente, o Plutão, ele é incapaz de consumir corpos menores ou de simplesmente jogá-los para longe usando a sua gravidade. Entenderam agora? Como eu acabei de mencionar os planetas, eu não posso deixar de mencionar os movimentos, no caso de rotação e translação. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. A duração gira em torno de 24 horas, dando origem aos dias e às noites. Já o movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol, junto com os outros planetas. O tempo para completar uma volta gira em torno de 365 dias. Esse tempo que a Terra leva chamamos de ano. Não posso deixar de mencionar para vocês que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que gira em torno de 366 dias. Agora vamos conhecer os satélites naturais, no caso, a Lua. São astros que giram em torno de um astro maior que eles, e existem mais de 150 luas no nosso sistema solar. A Terra tem apenas uma, mas alguns outros planetas, como Júpiter, têm várias luas. Agora iremos conhecer os corpos menores, no caso, asteroides, que são fragmentos rochosos e metálicos menores que a Lua. Temos também os cometas, que são pequenos corpos compostos de gelo misturados com poeira, que giram em torno do Sol. Temos também os meteoroides, meteoros e meteoritos. Qual a diferença? Os meteoroides são corpos celestes sólidos formados por fragmentos de cometas ou asteroides. Quando o meteoroide ele entra na atmosfera terrestre, ele fica incandescente, ou seja, ele fica em chamas, em função do atrito com os gases e passa a diminuir de tamanho, formando então os meteoros, aquela luz que a gente vê no céu, que a gente chama de estrela cadente. Durante a queda, o meteoro ele pode não se decompor totalmente ao atingir o solo. Então, o material que a gente encontra é chamado de meteorito. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar para vocês a teoria do Big Bang. Bom, de acordo com o Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava compactada em um minúsculo ponto. Em um dado momento, esse ponto começou a se expandir, lançando fragmentos por todos os lados. Essa expansão aconteceu em uma velocidade muito alta, e os fragmentos deram origem às primeiras galáxias e a outros corpos celestes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam absorver o necessário, tá bom? E não se esqueçam, as atividades do livro feitas e corrigidas lá na sala de aula foram da página 41, 44 e 47. As atividades a serem realizadas depois de ver esse vídeo são da página 48, 49, 53, 54, 59, 62, 63 e 64. Mas não se desesperem, tá bom? Cada página contém apenas
uma questão relacionada ao que vimos nesse vídeo, com exceção da página 63 e 64, que faz uma revisão geral do assunto. Enfim, um beijo no teu coração, um grande abraço e não se esqueçam, se hidratem e, se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau!